No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações para sempre que a gente colocar um conteúdo por aqui, você ser notificado e receber aí a nossa mensagem, tá bom? Você pode também ser um mantenedor desse ministério que precisa e conta muito com o seu apoio de toda sorte. Não esqueça de orar por nós, de nos apoiar, porque juntos a gente vai mais longe, nós nos tornamos muito mais fortes. A teologia, ela nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Isso é fato. Há uma discussão no que tange a se a volta de Jesus será feita em 2 estágios, ou seja, a primeira parte nos ares, para buscar a igreja e ressuscitar os mortos, ressurreição dos mortos em Cristo, que seria o arrebatamento, seria em 2 estágios. E depois de 7 anos, depois das bodas do Cordeiro, ele virá com os seus anjos, com a sua igreja, para a batalha contra as nações, contra o inimigo e etc., como nós sabemos, e ali estabelecerá o seu governo terreno. Essa é uma das correntes teológicas, chamada de pré-tribulacionismo, ou seja, isso se daria antes da grande tribulação, ou seja, a volta dele, segundo a teologia, boa parte da teologia, se daria em 2 estágios. A primeira parte vinha nas nuvens, buscava a igreja, voltava e volta, enquanto ele está com a igreja, enquanto a igreja está com Cristo nas bodas do Cordeiro, aqui na terra o bicho pegando com relação ao anticristo, aquela coisa toda, marca da besta, enfim, para os que ficarem. E depois disso, depois de 7 anos ele viria. A outra visão teológica é de que não, a vinda de Jesus ela se dá num único jeito. A Bíblia não fala de 2 vindas dele. Só viria uma vez com a igreja para a batalha, aliás, viria só uma vez para a guerra do Armagedon, e aí nesse período ele já ressuscita os mortos, e aí com a igreja ele já vem, aquele processo todo, e não teria esses 2 estágios, essas bodas do Cordeiro, seria tudo aqui, é o que aconteceria aqui, já no reinado dele, onde a igreja governará com ele. É um debate muito forte essa questão, muito interessante. Temos pessoas que defendem tanto um lado quanto o outro, irmãos em Cristo, tá bom? É um debate que realmente é muito extenso. Tem também essa seria o pós-tribulacionismo, Essa seria a definição teológica de pós-tribulacionismo. De qualquer maneira, não importa a vertente que você crê, você que está ouvindo aqui o programa pela Rádio Betel FM também, não importa qual das 2 visões, o ponto principal é que ambos os grupos, os irmãos, as pessoas estão esperando, pregando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Se vai ser antes, se vai ser depois, guardada os debates, os calorosos debates sobre o tema, o fato é que todo mundo está esperando a volta do Senhor Jesus, tanto para arrebatar a igreja quanto para a guerra. E quando Jesus vem para a guerra, está falando de uma guerra muito forte, a pior da humanidade. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: não houve e não haverá período tão terrível quanto esse, da grande tribulação, e também a grande tribulação culmina nesta batalha chamada de Guerra do Armagedon, porque ele vai derramar o sangue. Lá em Apocalipse 19 ele diz: vinde, aves do céu, bestas da terra, vinde comer o banquete que eu preparei para vocês com as carnes dos reis da terra, dos poderosos, de todos. Olha, vai ser um negócio, é só você ler Apocalipse 19 que você vai entender. Mas, pastor Tony, o que isso tem a ver com a unicidade de Deus? Muita coisa, porque está todo mundo, volto a dizer, esperando, e não importa
a religião, né, evangélica, cristã, não importa, pode ser católico, testemunho de Jeová, espírita, trinitário, unicista, todo mundo está esperando Jesus voltar. É uma questão, um ponto pacífico na teologia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e para estabelecer o seu governo com mão de ferro e muito sangue humano derramado. E o que isso tem a ver com a unicidade? Porque os profetas, Isaías, Jeremias, vários falam desse momento também, Ezequiel. Os profetas falam os profetas pequenos, profetas menores. Olha o que diz aqui o profeta Malaquias, capítulo 1. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E aí ele vai. Então veja, o texto original diz, porque Yahvé, na King James diz, Yahvé vai sair do seu lugar, está para sair, diz Miqueias. Está para sair do seu lugar, Miqueias 1:3. Aqui é Deus, é Jeová. Yud-Hed Vav-He, está para sair, está perto, diz o profeta. E quando você vai, também outras referências, Isaías 26, verso 21, o que ele fala? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías 26, 21. Jeová vai sair do seu lugar, ou seja, Isaías está falando, Deus vai sair do seu lugar. Isaías também fala sobre isso. Miqueias 1:3 também fala sobre isso, e muitos outros profetas falam dessa forma. Jeová, Deus vai sair do seu lugar para castigar. Não tem aqui na teologia trinitária, ela é confusa, por quê? Porque ela não fala que Jesus é o Deus Pai, né? Ela diz que Jesus é o Deus Filho. Mas quem vai sair do seu lugar para castigar a terra é o Deus Pai. Ora, e aí, como é que fica a trindade econômica de vocês? Porque quando você pega um texto lá que diz que Jesus é Deus, eles dizem que é a trindade econômica, porque economiza de dizer qual Deus que é, se é o Pai, se é o Filho. Olha só a loucura da teologia trinitária. Com todo o respeito aqui, mas é uma questão que realmente foge à capacidade de raciocínio. Não, toda vez que você vê Jesus, a Bíblia falando que Jesus é Deus, é porque é a famosa trindade econômica, porque está falando que ele é Deus, mas ele é Deus, tão Deus quanto o Pai, então ela, para não falar o Deus Pai, ela faz o embromation. E aí a gente precisa entender o seguinte, eu fiz esse pequeno resumo aqui escatológico, para você entender que quem vai sair do seu lugar e vai vir pelejar e vai castigar com vara de ferro, leia Apocalipse 19, que ele fala os detalhes por detalhes. Apocalipse 18, 19, narra com riquezíssimas de detalhe, narra com riquezas de detalhes, esse momento assim, impactante da história da humanidade. É o momento em que é o checkmate, vamos dizer assim, é o game over para a história da humanidade. A terça parte da terra morrerá. A terra passará 5 meses sepultando os seus mortos em valas, porque não vai dar para fazer um enterro digno para todo mundo. Então, isso vem sendo falado desde os tempos dos profetas. Mas e aí? O Deus Pai desistiu? Os profetas erraram ao falar isso? Não é mais o Deus Pai que vai vir, e sim o Deus Filho? Você vê. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que muitas vezes sofremos perseguições, chocarrice, acusação, porque quando você mostra os textos, as pessoas ficam assim, como assim? Não adianta você ir para outro tema, o tema é, quem vai vir julgar as nações? Quem vai castigar a humanidade? Quem vai para a guerra? Porque Jeová vem para a guerra, Jeová está pronto, Jeová é conhecido no Antigo Testamento como varão de guerra, Deus de guerra. As pessoas estão muito mal acostumadas com Jesus
lá da primeira vinda dele, que apanhou, né, que foi ali maltratado, acha que quando ele vier vai ser também paz e amor. Não vai ser paz e amor, não. É o Jesus daquele que deu aquela, né, foi para o templo, jogou tudo para cima. É aquele Jesus ali, chamava de raça de víboras e tudo mais, serpente, raposas. É esse Jesus que vai voltar. Mas Miqueias diz: não, Jeová está pertinho de sair do seu lugar. O Pai está pertinho para levantar do trono e vir. Isaías também: o Senhor sairá do seu lugar para castigar todo mundo. E aí? E aí que você precisa estudar um pouco mais, examinar um pouco mais, ler bastante, pesquise bastante para você crescer na graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta, aproveite enquanto Ele está de braços abertos, esperando você se decidir. Não se deixe iludir, ou melhor, não se deixe corromper pelas informações, né, que você ouve do sistema religioso, mas vá em frente em busca, é você e Deus. Afinal das contas, é você e Deus. E aproveite para servi-lo com todo o seu coração enquanto é dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Uma ótima segunda, uma ótima semana para você, um dia maravilhoso. Para você que ouve na Betel, uma boa noite. Nós voltamos em seguida. Graça e paz, até amanhã. Minuto da Unicidade.